Pessoal do YouTube, sejam muito bem-vindos ao canal Alex Kukmanski. E sim, eu troquei o nome, mas não é isso porque eu estou aqui, mas sim porque eu vou começar um projeto novo aqui no canal, que é unificando o meu programa da rádio com o canal. Então eu espero que vocês gostem. Aqui nesse programa de rádio que eu faço, eu vou reformular ele para que seja mais acessível a vocês assistirem os vídeos. Então aqui, hoje, no dia 22/1, será feito dois temas. Um é a rádio, que eu fiz um tópico lá sobre a ordem do programa lá no meu Instagram, então eu peço para vocês seguirem o meu Instagram e vamos lá, vamos testar esse novo formato, beleza? Fala pessoal de Navrichin e região, meu nome é Alex Rua, do Vato Kukmanski. Sejam muito bem-vindos ao programa Nostalgia 2000 do dia 22 de janeiro. O primeiro programa de 2022 ao vivo. Hoje vamos fazer um esquema totalmente diferente do programa e também, se vocês curtirem, eu vou começar a fazer desse jeito o programa. Como é que vai decorrer esse 2022? Ou se vocês gostarem deste programa específico agora do dia 22. Vão ter dois blocos com temas que eu escolha ou que vocês me sugerem, tanto no canal do YouTube, porque o programa de hoje está sendo gravado para ser postado lá no canal do YouTube Alex Kukmanski, e também pelos directs do Instagram, no meu Instagram principalmente, que é @Alex underline Kukmanski underline de novo I, o I é o Y, que basicamente eu falo como I, mas é vício. Então, desses dois locais vocês podem sugerir temas para estes programas, beleza? E hoje vamos falar sobre a rádio, sobre a história da rádio, o que é a rádio, e também sobre fama, mas por que desses dois temas bem específicos? Primeiro, rádio é o que você está me ouvindo ou pela uma web rádio ou por um app de rádio, que é a nossa aqui de Nova Erechim, a Interativa FM, tem um aplicativo de rádio e também tem um site de rádio. Então, por isso que também a Interativa FM aqui de Nova Erechim pode ser considerado como uma web rádio e também um app de rádio. Então vamos lá. O que é rádio? Principalmente se você perguntar para outras pessoas, tipo, por exemplo, um médico, principalmente um ortopedista, não um médico clínico geral, mas também um médico clínico geral vai te responder isso também. Se você perguntar o que é rádio para este profissional, ele vai te responder que é um osso do nosso braço,
Ou se você perguntar para um físico, ele vai responder que é uma onda eletromagnética, ondas de rádio, que basicamente podem tanto auxiliar algumas profissões, como, por exemplo, a arqueologia. Sim, a arqueologia também pode ser beneficiada com uma tecnologia que se chama rádio, que é o radar, que utiliza essas ondas de rádios para fazer mapeamentos subterrestres. Isso quer dizer o quê? Debaixo da terra. Ou se você também perguntar para um químico o que é rádio, ele vai responder que é um elemento da tabela periódica que é utilizado na medicina, que é o elemento rádio. Esse elemento ele é utilizado para tratamentos de quimioterapia e também para outras aplicações medicinais, como por exemplo o tratamento de câncer. Então, se você também perguntar para quem é da comunicação, tanto um youtuber, um profissional da comunicação, um jornalista, se você perguntar para eles o que é rádio, eles vão responder que é um mecanismo de comunicação em que a pessoa que fala, ela comunica alguma coisa para as pessoas que ouvem. Basicamente, o preceito básico da linguagem, que é o locutor e o interlocutor. Então, o rádio, ele nada mais é amplos significados. Tanto ele pode ser um equipamento de comunicação, tanto ele pode ser uma parte do nosso corpo humano, e tanto pode ser um elemento químico ou uma ação física, que no caso as ondas de rádios são uma reação física, uma ação física, quer dizer. Mas na história, o que é o rádio? Rádio ele vai muito ao encontro a esses significados desta nomenclatura ou deste termo rádio. Rádio ele pode ser tanto o meio de comunicação, tanto o descobrimento ou a nomeação de um osso, ou até mesmo o descobrimento de um elemento químico, ou até mesmo como achar ou descobrir ou desenvolver uma ação física. Mas eu vou me ater basicamente ao símbolo de comunicação rádio, porque a parte do nosso corpo, ao elemento químico e também as ondas de rádio, eles vão se interligar até mesmo com a parte da comunicação. Por que que eu falo isso? Porque se eu não tiver a mão ou o osso rádio, eu não consigo mexer nos controles aqui para transmitir algo a vocês. Sem as ondas de frequência de rádio, como megahertz, gigahertz ou kilohertz, que são as frequências de rádios que elas são utilizadas, como por exemplo aqui de Nova Erechim, 98,7 MHz, que é uma frequência de rádio que transmite alguma coisa. Já na parte do elemento químico, se a pessoa que está ouvindo este programa estiver num tratamento de quimioterapia, ela usa um elemento rádio para se tratar, ou até mesmo se tiver nos processos finais do tratamento, ela pode até mesmo se curar utilizando esse elemento químico. Mas a história do rádio,
ele é muito interessante como objeto de comunicação. O rádio ele foi criado por Guillermino Marconi, que é um italiano, em 1896, aonde que ele fundou uma rádio, só que não na Itália, mas sim em Londres. Então as primeiras rádios são inglesas e não italianas. Mas no ano seguinte, Oliver Lodge ele inventou um dispositivo que basicamente muda a frequência dos rádios para que possamos ter várias frequências e vários mecanismos e vários outros ah, comunicações de rádios, como por exemplo, não existe só a interativa, existe a nova, a RSO, as rádios comunitárias, a Atlântida, por isso que existe a invenção de Oliver Lodge é muito importante. Mas aqui no Brasil, o rádio como meio de comunicação veio em 1923, sendo a primeira rádio, uma rádio comunitária que foi fundada no Rio de Janeiro no dia 20 de abril de 1923, que foi conhecida como Sociedade do Rio de Janeiro. Hoje, ela existe até hoje, é denominada como Rádio MEC, e sim, parece meio estranho uma rádio ser chamado como Ministério da Educação e Cultura, mas é tudo isso daí não importa, mas é uma coincidência. Ela foi criada para atuar sem fins comerciais, isso quer dizer que ela foi a primeira rádio e também a primeira rádio comunitária do Brasil. E falando nas ondas, em 1924 é regulamentada a atual faixa de ondas médias compreendidas entre 550 e 1550 kHz. Vocês devem estar se perguntando, que diabo é isso, kHz? KHz é uma frequência criada por Franz Hertz, que ele ajuda a transmitir algumas frequências, tanto de rádio e tanto outros tipos de frequência, não só de rádio, né, no caso. Essa frequência ela foi descoberta no século XVIII para fins de estudos da física, comportamentos de frequência e tudo mais. E é utilizada nas rádios hoje em dia. Em 1931, e a partir disso, eu vou falar que grandes televisões que hoje meu Deus, existem, como a Globo, a Record, a Band e outras emissoras de TVs, elas começaram também como material impresso, isso quer dizer o quê? Em jornais, e também eles ampliaram as suas operações midiáticas para as rádios, como por exemplo, a Record em 1931, ela é inaugurada em São Paulo, e a Globo ela foi fundada como rádio em 1933, junto com a rádio Bandeirantes, que passou, que utiliza a frequência AM e não FM como a nossa. E qual que é a diferença de AM e FM? AM é ondas de grande alcance e FM é ondas de curto alcance, até que a rádio de Nova Ixim ela pega, se eu não me engano, até Xanxerê, por aí. Esse
raio bem específico de frequência. Mas em 1935, o governo Getúlio Vargas ele funda um programa de rádio que é muito importante, que vocês geralmente ouvem ou deveriam ouvir, que é um programa obrigatório para todas as rádios transmitirem, que é a Voz do Brasil. E sim, a Voz do Brasil foi criada no governo Vargas, só que na época não se chamava de Voz do Brasil, mas sim a Hora do Brasil. Passou a se tornar Voz do Brasil após a ditadura civil-militar, aonde que a Voz do Brasil é basicamente um rádio-jornal onde que transmite notícias, faz transmissões de como ocorre a política e tudo mais. Outras situações, tanto do nosso país e tanto mundial e tanto do governo. Então, basicamente, a Voz do Brasil ele é um rádio, digamos, não como empresa ou como uma interativa, mas sim como um programa de rádio. E aí, outras curiosidades sobre o rádio, que o rádio em 1938 teve um acontecimento bem, digamos, contraditório, porque agora eu vou falar sobre um acontecimento meio que mundial que ocorreu. Em 1938 ocorreu uma das primeiras, ou algumas das primeiras radiojornais, que são radiojornais não, rádios novelas. O que são rádios novelas? São programas onde que se criavam uma novela, como hoje em dia, como Malhação, como Os Tempos do Imperador na TV, aonde que essa radionovela, o nome dela é A Guerra dos Mundos. E eu dou por que é uma curiosidade, porque essa radionovela, ela na época gerou muita histeria coletiva, por causa que nesta novela específica, nesse programa específico, estava ocorrendo uma apresentação de uma novela de ficção científica e que gerou até mesmo o filme de mesmo nome, que é A Guerra dos Mundos, que é estrelado por Tom Cruise, que foi publicado ou lançado em 2005. É aquele que o Tom Cruise ele tem que fugir de uns extraterrestres bem estranhos, cabeçudões com tentáculos como pernas. Então, Guerra dos Mundos de 1938 basicamente é o que o filme demonstrou. Seria uma invasão de alienígenas, e isso tornou muito para a população mundial muito histérico, por causa que todo mundo achava que estava o mundo inteiro sendo invadido por extraterrestres. Então, basicamente, um fato meio que fora da curva da história do rádio, mas o rádio também lançou várias outras pessoas, além de novelas, além de muitas pessoas, digamos, do ramo da radiodifusão, se tornaram muito famosos, como o repórter Elso, o primeiro repórter nacional, e também outras repórteres como o Fausto Silva, como
Mário Sérgio Cortella, e sim, o Mário Sérgio Cortella, ele foi um cara da rádio, até que ele mesmo fala que ele aprendeu a falar daquele jeito cantado por causa das rádios e não por causa também das aulas. Então eles fala daquele jeito meio que lúdico de apresentar por causa das rádios. O Fausto Silva, ele foi das rádios, principalmente ele começou na Rádio Bandeirantes e aí ele se tornou um dos principais apresentadores da Globo. E aí, após os anos 2000, o rádio aqui no Brasil se comemorou 84 anos e tudo mais, no dia 26 de setembro. Por que que eu falo que no dia 26 de setembro, se a primeira rádio foi fundada no dia 20 de abril? Porque no dia 26 de setembro foram as primeiras transmissões de sistema de rádio digital. Isso quer dizer o que? As web rádios, os aplicativos de rádios começaram a ser formados nessa época e principalmente hoje em dia, após basicamente 15 ou 16 anos dos lançamentos das primeiras transmissões de rádios de sistemas digitais, começaram a se popularizar apps de rádio, popularizar sistemas de sites de rádios, popularizar rádios em si, até que em 2007 foi lançado aqui, e todo mundo acho que conhece o programa Pretinho Básico, PB, que foi lançado em 2007 mas em 2007 até hoje eles tiveram uma transformação muito grande em suas apresentações, como por exemplo, hoje eles têm uma transmissão ao vivo no YouTube e no Spotify, no Deezer, em outras plataformas de mídia, com o intuito de demonstrar como é que é a vida de um locutor. E até que é isso que eu quero fazer com a rádio interativa, demonstrar como é que é a locução, principalmente aqui da rádio. Então, com esse sistema digital e também com as famas de outros locutores como Fausto Silva, como Mário Sérgio Cortella e como Luciano do Vale no esporte e outros radialistas que se tornam muito famosos, como o Baldassio hoje em dia, o Alexandre Fetter, tudo mais, eles são reconhecidos por causa deste sistema que é o rádio.